Olá, gente, voltando aqui com mais uma questão para o Enem. Dessa vez a gente vai revisar as ligações de hidrogênio. Nesse caso dessa questão, eu tenho um método para determinar se o etanol na gasolina está dentro do que estabelece os padrões aí. E para verificar se está dentro do padrão, a quantidade de etanol na gasolina, eu vou adicionar uma quantidade conhecida de água. E a gente sabe que água vai dissolver o etanol é solúvel em água. Então, por que isso acontece? Isso acontece devido à questão das interações com os componentes da água e do etanol, né? O etanol é solúvel em água ao mesmo tempo que é solúvel na gasolina. Isso acontece devido à interação de hidrogênio, as ligações de hidrogênio. A ligação de hidrogênio acontece com o átomo de hidrogênio com três elementos, que são os elementos mais eletronegativos: flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, essa solubilidade do etanol é devido à interação entre as moléculas. Se está falando de solubilidade, a gente está falando da regra do polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Tá? Então, essa aí foi a letra E. Nessa outra questão, que também a ideia é muito parecida com a questão da solubilidade dos compostos inorgânicos, orgânicos da água, eu tenho aqui cinco componentes, né, cinco compostos orgânicos que vão dar origem aos plásticos, né, aos polímeros. Dentre esses compostos homopolímeros que vão dar a estrutura, vão formar os polímeros, eu tenho aquele que tem uma solubilidade em água. Quem vai apresentar solubilidade em água vai ter a capacidade de se dissolver, vai ser uma substância polar, porque a gente sabe que a água ela é uma substância polar, e polar vai dissolver polar. No caso aqui é por causa da ligação de hidrogênio, né, que vai formar entre hidrogênio, flúor e nitrogênio. Normalmente os orgânicos, os compostos orgânicos, são substâncias apolares. Então, carbono e hidrogênio vai formar substâncias apolares. É o caso desse aqui, não vai se dissolver na água, esse também não e esse também não. A dúvida ficaria entre esse e esse, né, por causa desse componente aqui, que é o cloro. Só que o cloro ele não vai estar na regra lá da ligação de hidrogênio, o oxigênio e nitrogênio. Então vai sobrar a acrilamida, que é o composto que vai ter capacidade de ser solubilizado em água, vai se dissolver na água. Então, a resposta aqui é a letra D. Então, com base na interação entre as moléculas, a gente tem essa questão. Só que essa questão é ao contrário. Ele vai falar de substâncias apolares, compostos orgânicos que vão se volatilizar. Por que eles vão se volatilizar? Por causa do ponto de ebulição ser baixo, né? A capacidade de evaporar ser baixa, pouco volátil. E isso acontece devido à fraca interação entre as suas moléculas. A letra E é a resposta correta. Mais uma questão que fala sobre relações entre as suas moléculas. A ligação apolar é o dipolo induzido, forças de London, né? Não acontecer entre moléculas apolares. E é o caso aqui da letra dessa questão que também foi cobrada no Enem. Para a gente finalizar essa questão sobre solubilidade, forças intermoleculares, ligação de hidrogênio, eu tenho aqui cinco componentes novamente, e ele fala sobre que são vitaminas. Aqui ele diz que as vitaminas elas são classificadas em hidrossolúveis, tá? Que são aquelas que se dissolvem na água, e elas precisam ser incluídas na alimentação, na dieta diária. Enquanto as vitaminas lipossolúveis, elas já têm uma quantidade adequada, suficiente para evitar doenças relacionadas à sua carência. Então, ele quer saber, dentre essas cinco substâncias, qual é a que vai se dissolver na água. Hidrossolúvel é que vai se dissolver na água, ou seja, é uma vitamina polar. E polar tem a ver com a força de hidrogênio, a ligação intermolecular
entre flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, você vai prestar atenção nesses 3 átomos aqui. O flúor, oxigênio e nitrogênio. Se tiver flúor, oxigênio e nitrogênio, vamos dizer assim, que vai se dissolver, tá? Então, aqui a gente elimina, por exemplo, a substância 2. Tem oxigênio? Tem, mas aqui não vai formar uma ligação de hidrogênio com a água, devido ao tamanho da sua cadeia, devido a pouca quantidade de oxigênio. Se tivesse a quantidade de oxigênio no decorrer da sua estrutura, talvez ele pudesse ser solúvel em água. Tá? Na substância 5 tem oxigênio, mas já vai seguir o mesmo raciocínio do 2, né? Ele não vai ter a capacidade, essa quantidade de hidrogênio aqui, de oxigênio, não vai ser capaz de se dissolver na água. Então, aqui a gente elimina essa pela mesma explicação das outras, a cadeia é muito grande e a quantidade de oxigênio é pouca, a gente teria que ter pelo menos oxigênio em cada um desses carbonos aqui para ter essa capacidade. A gente ficaria entre a 1 e a 3, só que a 3, se você reparar, ele tem uma quantidade de oxigênio bem elevado, né? E é justamente esses oxigênios vão interagir com a água. Tá? Então, os pontos de hidrogênio vão acontecer entre esses pontos aqui onde tem oxigênio. Então, essa vitamina 3, ela é solúvel em água. Ela é uma vitamina hidrossolúvel. Que é justamente a resposta. Tá? Então, a gente dá essa dica aí para vocês observarem a questão das interações intermoleculares e da questão da ligação de hidrogênio.